Boa noite, gente. Vocês estão felizes? Aleluia. Quem está sendo transformado por essa série, diga amém. Amém de novo, amém. Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou o Rafa e eu fui convidado para estar apresentando o Metamorfo de hoje, para estar fazendo a intermediação da mesa. E eu estou muito feliz com os convidados. Eu sou um cara que eu sempre busco relacionamentos verdadeiros, relacionamentos que realmente as pessoas possam me conhecer e eu conhecê-las. E eu fico muito feliz das pessoas que vão estar aqui hoje, de eu estar podendo falar desse tema que é vida real. Quem aqui não gosta de ter amigos, família e ambiente onde você possa mostrar quem você é sem ter medo de ser julgado, não é verdade? E a igreja tem uma grande responsabilidade de gerar esse ambiente. E nós somos igreja, não este templo, mas nós somos igreja. E as pessoas que eu chamei hoje são pessoas que fazem parte da minha vida. A gente acabou de tomar um café muito gostoso, muito divertido e muito verdadeiro. Então eu queria estar chamando, e vocês aplaudam a vida dessas pessoas. Lucas Ferraz. Amém? Obrigado, meu amigo. A Gabs, nossa missionária. Amém. A Kate Kelly. E um grande homem de Deus, Pastor Levi. Amém? Queridos, nós estamos com muita expectativa para essa noite. Deus abençoe. E eu acho muito legal a mesa redonda, porque a gente pode ter a oportunidade. Gente, quem estiver para cá, quiser sentar mais aqui para o meio, por favor, senão eu vou ser mal educado e ficar de costas para vocês. E mesa redonda, a gente tem a oportunidade de ouvir várias pessoas. E nós chegamos nesses nomes porque são pessoas com frutos de transformação. O tema hoje é vida real. E essas 4 pessoas passaram por grandes metamorfoses para poder estar aqui hoje, para poder permanecer com Jesus. Eu já queria estar fazendo a primeira pergunta para o Lucas Ferraz. Lucas, você foi criado para ser um grande ministro de adoração. Toda a sua família, você nasceu numa família de cristãos, de pessoas que nasceram na igreja já de várias gerações. Pessoas que exercem várias funções dentro da igreja. E você nasceu nesse meio, nessa família de músicos, de artistas, de pregadores, de pessoas que teve a vida sempre voltada para a igreja. O que o peso da responsabilidade e até mesmo da religião, de ter que ser alguém de relevância, onde todos tinham expectativas, escondeu da vida real de você? Boa noite, galera. Nossa, pergunta difícil, mas vamos lá. Pessoal, como o Rafa disse, né? Eu nasci numa família perfeita. Penso numa família maravilhosa. Meus pais são uma bênção, são aqui da igreja. A Josi com o Isaías, minha irmã Amanda. Eles são todos músicos, artistas. Minha família tem pastores, pregadores. Então eu já nasci nesse ambiente, desde pequenininho cantando. Eu lembro que acho que antes de eu começar a falar, eu já cantava. Então foi criada uma expectativa minha, das pessoas que estavam ao meu redor, do que a religião, do que a igreja falava sobre mim, que eu tinha que ser um grande homem de Deus, que eu tinha que ser um grande menino de Deus, que eu não poderia errar jamais, porque às vezes as pessoas acham que se você é de Jesus, você nunca erra. E esse é um dos maiores problemas que a igreja hoje em dia encontra. Então eu cresci nessa realidade e isso entrou dentro do meu coração de uma maneira que eu passei a viver uma mentira por dentro e uma coisa linda do lado de fora. Né? Enquanto o Rafa falava isso, eu lembrei de um versículo em que Jesus está falando com os fariseus e ele fala: vocês são os sepulcros caiados,
por fora lindos e por dentro podres. É assim que eu me encontrei, porque eu cresci com várias falhas, desvios de caráter, pecados ocultos, tentações, vontades, só que tudo isso dentro de mim, porque eu tinha muito medo de me expor e decepcionar as pessoas, decepcionar a mim mesmo. Então eu acho que o que a religião mais escondeu de mim é que tem como, dentro da igreja, você fazer sucesso sem secreto, e isso leva ao fracasso, né? Muitas vezes a aprovação das pessoas a gente confunde com a aprovação de Deus. As pessoas estão nos aprovando, estão batendo nas nossas costas, estão falando que o que a gente está fazendo está sendo incrível, e a gente toma aquilo como uma aprovação de Jesus. Então acho que isso é o que a religião mais escondeu de mim, que eu era um fracassado por dentro, mas se por fora eu estava fazendo sucesso e as pessoas estavam me aplaudindo, eu estava fazendo a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Kate, você já não teve uma família estruturada dentro de uma igreja, uma família que se diz tradicional. Sua criação não foi tão fácil, foi uma criação difícil, mas você sempre foi uma pessoa muito divertida. Para quem conhece a Kate, gente, se você estiver procurando emprego, procura ela. Ela conhece Taubaté inteiro, ela é a melhor fonte de renda que você possa ter. Envie currículos para ela, é melhor do que o balcão de emprego de Taubaté, porque ela arruma emprego para todo mundo, porque ela conhece Deus e o mundo. Ela sempre foi uma pessoa muito divertida, muito alegre, muito espontânea. Só quando eu colocava ela para fazer peça de teatro que ela travava. Eu falava, Kate, é só ser você. No ensaio você faz piada e agora que é sério você trava. Então ela sempre foi uma pessoa muito divertida, ela ainda é uma pessoa muito divertida. Você acredita que escondia sua realidade atrás da sua identidade? Você acha que era um refúgio por não ter a família que você gostaria? Boa noite, gente, tudo bem? Estilo, né? Gente, Viu? Falei que ela era divertida. é só para descontrair um pouco. Mas, na verdade, quem não conhece a minha história, eu vou compartilhar ela um pouco essa noite, né? E eu espero que edifique vocês. Mas, na verdade, eu cresci num lar não cristão. Então, assim, eu cresci, meus pais, eles não iam em igreja, eles não frequentavam nada. Eles acreditavam em Deus e, assim, eu cresci também, acreditando em Deus, mas não frequentando nenhum tipo de denominação. E com 18 anos, encurtando bem a minha história, com 18 anos eu fui morar sozinha, porque era muito conturbado o relacionamento com o meu padrasto, eu não fui criada já pelo meu pai, e o meu padrasto, enfim, eu não aceitava as coisas que ele vivia naquela época. Enfim, o trabalho do meu padrasto não era uma coisa que me agradava muito. E ele falou, você está debaixo do meu teto, então você tem que me respeitar. Se você não está contente, ponha-se para fora. Ele não me deu opção, né? Porque se ele me desse, eu estava lá até hoje. Mas eu saí de casa. E com 18 anos eu comecei a aprender tudo sobre o mundo. Porque até então eu tinha os meus pais ali, dizendo o que era certo e o que não era. Mas a partir do momento que eu fui para a rua, que eu fui para o mundo, eu comecei a fazer tudo desenfreadamente. Então, assim, quem me educava era a rua. Quem mostrava para mim o que era certo e o que não era a rua. Eram as pessoas. Então, a ausência da minha família realmente causou isso em mim. Que eu não aprendesse muito a apoderar as coisas. O que é certo, o que não é, o que deve ser feito, a hora para fazer as coisas, enfim. E isso causou realmente uma bagunça dentro de mim. Eu fui discipulada realmente pela galera, né, que eu convivia. De segunda a segunda eu estava na casa de alguém, ou em alguma balada, ou em algum bar, fazendo alguma coisa, mas eu não conseguia ficar sozinha em casa, porque a solidão me doía bastante. Então, para mim, eu preferia estar em casa, estar na rua, fazendo qualquer coisa que não fosse pensar naquele vazio que estava dentro de mim, por não ter uma família. E foi na rua que eu conheci as drogas, foi na rua que eu, inclusive, acabei caindo no homossexualismo e acabei vivendo um período na minha vida nisso. Então, realmente, a falta de paternidade na minha vida resultou em muitas coisas ruins. E um pouco é isso. Amém. Glória a Deus. Gabi, antes de Jesus entrar na sua vida, eu descobri que você tinha um desejo muito grande de tirar seu passaporte e viajar pelo mundo afora. E hoje você é uma missionária, a nossa missionária. Qual é a realidade da Gabi que Jesus precisou transformar para uma vida de missões, já que isso queimava no seu coração?
Boa noite, gente, tudo bem? Eu fiquei pensando nesse tema, né? Vida real é algo muito forte para todos nós, né? A primeira coisa que eu fiz foi perguntar para Jesus o que é uma vida real para ele. E ele falou: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E na mesma hora eu comecei a pensar em como minha vida era uma mentira antes dele chegar. Eu não vivia uma vida real, mas eu vivia realmente uma vida de mentira e fantasias, como muitas pessoas que ainda não conhecem a verdadeira vida, né? Existe só um caminho de morte sem Cristo. E eu tive uma infância bem deturpada, bem dolorida, uma infância bem simples. E mesmo assim, como o Rafa disse, como é que você descobriu isso, hein? Pela minha esposa. Eu sei. Eu sempre sonhei realmente em falar inglês, em andar de avião, desde criança, né? Então, muita gente pergunta, como é que eu descubro para que eu nasci? E, na verdade, o propósito do coração do homem são como águas profundas, né? A gente só precisa colocar isso para fora. Porque, na verdade, eu acredito que tudo já está dentro de nós. Deus já nos criou com um plano e com um propósito. E, na verdade, tudo isso vai ter a ver com a nossa personalidade, coisas que muitas vezes a gente nem entende por que a gente é assim. Mas foi Cristo que nos formou, né? Desde o ventre da nossa mãe. Então, eu sempre sonhei com coisas assim. Então, à medida que eu fui conhecendo Cristo, que Ele foi mudando o meu caráter, que Ele foi me limpando, me libertando, foi um processo, né? Foi muito difícil isso quando eu cheguei, porque eu era uma pessoa completamente perdida, sem saber que rumo tomar. Então, quando eu cheguei para Jesus, eu estava completamente destruída. E aí Jesus começou a fazer nova todas as coisas, né? E o meu sonho era fazer au pair, não sei se alguém conhece, é um programa nos Estados Unidos que você vai lá e trabalha por um ano. E aí eu estava fazendo todo o processo há 9 anos atrás, quando eu cheguei na Poema. E eu lembro nitidamente Jesus me falando, para tudo. Eu falei, Deus, como assim? Já está tudo pronto, eu já estava assim, online, conversando com as famílias, assim, né, dos Estados Unidos. E Jesus falou, você vai do meu jeito e no meu tempo. Eu nunca tinha escutado falar sobre missões, né? Eu fui obediente, eu comecei a aprender o caminho de obediência. Eu creio muito que um dos maiores princípios que nós precisamos viver com Cristo é a obediência. Mesmo quando a gente não entende, aos nossos olhos, às vezes já vai estar tudo prontinho, mas muitas vezes não é o tempo ou não é do nosso jeito. Então, naquele tempo eu entendi. Amém, Deus, eu vou esperar. Algum tempo depois, eu descobri o que eram missões, né? E aí eu fui convidada para fazer minha primeira viagem missionária, que era no Haiti. E aí eu lembro que eu estava muito confusa. E aí a esposa do Rafa, a Meire, me mandou uma mensagem. A mensagem dizia assim, alguns só existem, outros vivem com propósito. Naquele dia eu entendi, eu não quero só existir, eu quero ter um propósito. E aí essa foi minha primeira viagem, onde realmente aconteceu o primeiro divisor de águas na minha vida. E eu encontrei realmente uma plenitude que eu nunca havia encontrado antes fazendo essa primeira viagem, né? Amém. E, gente, é tão lindo ver a Gabs falar hoje, porque o Lucas e o Levi eu não conhecia pessoalmente antes de Jesus, né? Antes daqui da igreja. Mas a Kate eu tive a oportunidade de estudar na mesma escola, e a Kate sempre foi muito louca. E a Gabs também, sabe? A Gabs, ela era muito diferente, muito, né, estranha, muito louca. Até brinquei com ela agora no café, falei assim, poxa, Gabs, você sempre foi, né, tipo, talvez você vai falar que você era uma menina de boa, tá lá. Não, Rafa, eu nunca fui de boa. Com essa vozinha de desenho infantil, né, toda meiguinha, toda delicada, e por detrás uma grande e uma forte guerreira, uma forte missionária que Deus levantou. Então, você falando agora, eu fiquei muito feliz, sabe, de olhar e falar, poxa, a gente na escola, naquela época, eu olhava para a Gabs, nunca imaginaria que um dia nós estaríamos dentro de uma igreja compartilhando algo junto que Jesus fez em nossas vidas, Gabs. Aleluia. Meu amigo, Levi. Levi, você é a terceira geração de pastores da sua família. Nasceu e cresceu dentro da igreja. Como foi para você ser sempre da igreja e nunca ter tido uma vida que a sociedade, com seus amigos, na infância e na adolescência, achava normal? Depois de uma apresentação dessa, tem que ser a paz do Senhor. Como a apresentação já disse, eu sou nascido num lar evangélico.
E Deus me criou essa possibilidade de estar sempre nos caminhos do Senhor, mas eu aprendi a ser o religioso. Só para se ter ideia, a minha família está assistindo, mais ou menos assim, a minha primeira camiseta, a minha primeira calça jeans, quem deu foi a Leia, minha esposa, quando eu tinha 20 anos de idade. Porque a camisa regaçada assim era pecado. Então, tamanha religiosidade. Mas quando você me mandou um WhatsApp dizendo que eu estaria nessa poltrona, nessa mesa, me veio Naamã, um grande guerreiro, mas ele usava uma máscara para poder esconder as feridas. E durante todo esse tempo de religiosidade só se tinha feridas. Infelizmente a religião nos ensina dessa maneira. Mas ardia no meu coração um desejo de algo diferente. E uma certa vez eu estava dirigindo uma igreja e um pastor foi à nossa igreja, ministrou. Quando ele terminou, ele virou para mim e para minha esposa e falou assim: Deus vai mudar vocês em tudo. Virou para Leia, uma vestimenta religiosa, e falou assim: inclusive a sua vestimenta. Eu falei: como é que vai ser isso? Para encerrar, hoje eu estou na Poema, graças a Deus. Amém. Aleluia. Hoje eu já vi você de regata no culto. Aleluia, gente. Brincadeira. De boné à barreta e tal. Amém, gente. Glória a Deus. Vamos para a segunda rodada. Lucas, graças a Deus, cara, já faz muito tempo que eu caminho com você. A gente passou por um tempo de discipulado. E eu pude ver uma das, acho que, metamorfose mais linda que eu pude ver em uma pessoa. Me lembro até hoje da nossa conversa no carro, de você chegar e me abrir muita coisa. E foi incrível, e é nítido para quem te conhece ver a transformação da sua vida. Eu sei de toda a sua história, eu sei que você sofreu de inúmeras maneiras, inúmeras maneiras. A gente até brincou no café. Resume, Lucas, todos os perrengues que você passou, porque senão a gente vai ter que estender até dezembro o Metamorfo. Mas isso fala do amor furioso de Deus na sua vida. Então fala um pouco para nós dos processos que Jesus permitiu na sua vida, sabe? Para que hoje você fosse um Lucas de verdade, o Lucas Ferraz real. Rafa, eu olho hoje para a minha vida e eu estava pensando hoje à tarde, eu falo, cara, parece que eu vou falar a história de outra pessoa, assim, porque é umas coisas tão absurdas que eu vivi, um sofrimento além do que a gente imagina que a gente possa suportar. Mas como o Rafa disse, eu tenho certeza que é o amor de Jesus por nós. E eu acho que os processos na minha vida começaram muito cedo, muito criança. Vai ser a primeira vez que eu vou falar isso para bastante gente, mas vamos lá. Eu creio que Jesus vai transformar muitas vidas aqui nessa noite. Os processos começaram muito cedo, quando, eu nem lembro quando, nessa família perfeita que eu contei para vocês, eu comecei a sofrer uma série de abusos sexuais. Eu sei que todo mundo arregala o olho, porque isso é uma coisa muito difícil de ser falada, é muito difícil de ser ouvida, mas é pior ainda de ser vivida. E eu tenho certeza que muita gente aqui, algumas pessoas podem ter passado por isso. E como eu nunca falei isso para ninguém. Eu me sentia culpado, olha como o diabo é, né? Desgraçado mesmo, porque ele faz a gente passar por isso, faz a gente ser vítima, e depois faz a gente se sentir culpado por ter sido vítima daquilo. E desde criança, eu lembro que quantas vezes eu chorava no meu quarto, eu falava: Jesus, por que o Senhor permitiu eu passar por isso? A minha família é uma bênção, Jesus, eu te amo, eu nunca fiz nada de errado, eu era uma criança, por que o Senhor permitiu, sabe, uma pessoa me tocar dessa maneira tão destruidora? E gente, pensa que eu cresci com isso sozinho, sem nunca ter falado nada para ninguém. Pensa como que a minha mente cresceu completamente perturbada, eu me sentia muito diminuído, muito desgraçado, eu achava que eu nunca ia conseguir casar, que eu nunca ia ter filhos.
E eu fui crescendo toda a minha adolescência com isso. E com 14 anos veio mais um processo de Jesus na minha vida, quando eu comecei a passar muito mal na minha casa. E eu entrei em coma no quarto dos meus pais. E eu estava com uma meningite bacteriana. Os médicos chegaram para os meus pais e falaram que eu ia falecer, que não tinha cura aquela doença, o meu cérebro estava inteiro tomado por aquela bactéria. Eu lembro deles contando depois que os médicos falaram: se vocês têm alguma religião, alguma crença, comece a buscar, porque seu filho não vai sobreviver. E graças a Deus, 12, 13 dias depois, eu saí completamente curado daquele hospital. E eu fui vivendo minha vida, ainda cheio de dificuldades, cheio de tristezas, cheio de feridas. E com 21 anos, eu comecei a passar mal de novo. Fui para o hospital, estava com dengue. Os médicos falaram que se começasse a sangrar, aconteceu alguma coisa, era para eu voltar lá, que era uma dengue hemorrágica. E eu lembro de um dia estar no meu quarto, no banheiro, escovando o dente. De repente eu olhei para o espelho, minha gengiva inteira sangrando. Ajoelhei ali no banheiro, comecei a orar, falei: Jesus, me cura, me transforma. Minha alma, dilacerada. O Espírito Santo me transformou, me curou, fui completamente curado dessa doença. Mas eu creio que o pior processo da minha vida veio em 2014, quando, num acidente muito grave, eu fraturei o meu fêmur em 12 partes. Destruí minha perna. E ali começou uma das piores fases da minha vida, porque eu nunca imaginei que eu ia sofrer, que eu ia sentir tanta dor. Eu tomava coquetéis de morfina e nada solucionava minhas dores. Os meus amigos que estavam na época comigo lembram do sofrimento que eu passei. Depois de um tempo eu tive que colocar uma gaiola na perna, eu fiquei 1 ano de cadeiras de roda. E todos os dias eu tomava 16 comprimidos, eu tomava 3 de morfina. Eu passei uma dor imensa dentro de mim, sabe? No meio de tudo isso, muitas falhas, muitas dificuldades, muitos pecados. Eu fui afastado de ministrar. Aquilo foi mais uma morte para mim. Porque, como eu falei na primeira pergunta, aquela era a maneira de eu mostrar, dentro de toda a pessoa desgraçada que eu achava que eu era, que eu tinha algum valor. Era cantando, era ministrando. E, de repente, eu fui afastado disso nesse período de tantas dores. E eu lembro de um dia, em 2016, foi assim, o pior ano da minha vida, em que eu, deitado no meu quarto, eu falei: Jesus, por que o Senhor não me leva de uma vez? Foi a primeira vez na minha vida que eu desejei a morte, sabe? Porque eu falei: por que uma pessoa nasceu para sofrer tanto? Não é possível, tem alguma coisa errada com a minha vida. Como o Rafa disse lá na mesa para a gente, às vezes a gente tem dificuldade de entender que o sofrimento é um sinal do amor de Deus. Porque a Bíblia diz em Oséias que Deus atrai a noiva para o deserto, para ali falar aos ouvidos dela em amor. E era isso que estava acontecendo comigo. Jesus estava me atraindo ao deserto para me falar: filho, eu te amo, eu quero fazer alguma coisa através da sua vida. Então eu creio que esses foram alguns dos processos tão doloridos e tão desastrosos que eu passei na minha vida, para que Jesus me mostrasse que existe uma vida real, além de um palco, além de um altar, além de uma grande família, além de uma voz, além de tantas coisas, existe algo que Ele queria trabalhar no secreto comigo, que só a dor me trouxe. Amém. Glória a Deus. E eu acho que uma das coisas mais lindas que eu tenho até propriedade, assim, pela intimidade que eu tenho com o Lucas, é ver um milagre que Jesus fez na família dele, através da vida dele. Sabe, o pai e a mãe dele são um casal incrível. A gente chora de rir às vezes com os stories deles né, Josi, tá rindo? No Instagram. E eu viro e falo, eu brinco com a Meire e falo assim: amor, será que quando a gente ficar mais velho assim, com um filho, a gente vai ser retardado, igual a Josi com Isaías? Gente, Isaías é um cara que, se você vê alguém correndo, passando, arrumando luz, ao mesmo tempo ele está no lounge, ao mesmo tempo ele está desentupindo o banheiro, ao mesmo tempo, é o Zaia. Ele é muito louco, gente. E eu pude ver, sabe, uma aproximação e uma transformação na vida da sua mãe, na vida do seu pai, na vida da Amanda. E é muito lindo ver, sabe, que através da nossa vida, toda a história de uma família, das pessoas ao nosso redor pode ser mudada. Então, muitas vezes a gente acredita que a dor é algo que está dando errado, é o diabo pesando a mão, é um castigo. E muitas vezes é Deus fazendo florescer um jardim maravilhoso. Amém? Kate, você terminou a primeira pergunta falando que você se envolveu com homossexualismo e tal. Nesses relacionamentos em que você acabou se envolvendo, eu me lembro dessa época. Gente, meu primeiro dia dos namorados, tinha acabado de me converter, conhecido a Meire, primeiro dia dos namorados, nós estávamos evangelizando essa pessoa.
E eu passei o primeiro dia dos namorados dentro de um quarto em que ela morava, um quarto que era muito pequeno, com umas 8 lideradas, porque assim, quando a gente vai evangelizar alguém, a gente leva o GC inteiro, né? A gente enquadra aquela pessoa. E eu olhava assim, eu falava, o que eu estou fazendo, Deus? Podia, né, estar comendo alguma coisa, podia estar no cinema, né? Não era casado ainda, então eu podia estar fazendo somente essas coisas. E eu falei, eu estou aqui, com essa menina louca, e a minha esposa, né, minha futura esposa, mais louca ainda. E eu falei que eu ia zoar a Kate. Eu me lembro que de um momento muito punk na nossa vida, assim, que eu namorava a Meire. E num culto eu senti uma opressão muito forte. E eu olhei assim para a Meire só olhou para mim, mano, eu preciso sair, eu preciso ir buscar alguém. Eu só orei e falei assim, Deus, se a Meire for atrás dessa menina de novo, eu vou terminar com ela. Eu vou terminar com ela, porque não é justo, não sei o quê. E a Meire saiu e encontrou a Kate num churrasco e trouxe ela de volta e falou que, tipo, porque a Meire é assim, né? Quem conhece a Meire sabe, o carro dela, né, chegava onde a gente menos esperava. A gente falava, a Meire tem um faro que, assim, a gente tá fazendo alguma coisa errada, a Meire virava a esquina. E nesse dia foi nesse exato momento, e a hora que eu olhei para o lado eu não vi a Meire, eu falei, eu não acredito, velho. Não acredito que ela fez isso comigo, não sei o que ali, todo, né, achando que estava certo. E eu lembro que a Meire chegou no final do culto e foi um dia de que o Lê entregou umas profecias, entregou uma profecia para a Meire e tal, e nós dois caímos no manto e hoje a Kate está aqui. Mas Kate, agradeço, porque você quase acabou com o meu relacionamento, mas graças a Deus pela metamorfose, você foi usado na minha vida, aleluia, pode ir embora. Mentira. Nesses relacionamentos eu me lembro que você vivia tudo isso, você sempre foi muito alegre, como eu já disse, mas você sempre, na intimidade, você se mostrava infeliz. Você sempre se mostrava uma menina que tinha todo mundo ao redor, tinha 80 pares de tênis, falava com a Taubaté inteira, era uma menina muito divertida, mas não era a realidade que você queria viver. O que foi destruído da Kate durante essa fase na sua vida? O que você desejava, mas não acreditava mais que pudesse acontecer com você? Então, pegando o gancho na primeira resposta, na verdade, quando eu fui para o mundo, realmente, ele me deu uma identidade que não era realmente a minha, né? Então, quando eu estava lá fazendo todas essas coisas, eu acreditava que aquela era a minha verdade. Porque, tipo, quando você está lá, todo mundo apoia aquilo que você está fazendo, porque ninguém quer perder você ali. Então, tipo assim, meu, é normal, meu, é amor. Nossa, mas vocês ficam tão bonitinhos juntos e não sei o quê, e um monte de mentira. Só que eu não tinha, como eu falei, eu não tinha ninguém, eu não tinha quem encontrar quando eu voltasse para casa para me dizer sobre aquela vida que eu estava levando, se era certo ou se não era, até eu conhecer Jesus. Mas, na verdade, o mundo me deu uma identidade falsa, onde eu me via um menino. Então, assim, eu me vestia como um menino, eu andava como um menino, eu fazia coisas como se eu fosse um menino. Então, o mundo fez eu acreditar que não, você só nasceu mulher, mas dá para você ser homem, sabe? Porque, meu, olha como você é legal, as pessoas se interessam por você e tudo mais. Então, cara, durante um tempo na minha adolescência, eu acreditei realmente nisso, de que isso realmente era de verdade. E, cara, e é muito louco, porque é algo que você sente, que você acredita naquilo. Porque o diabo, ele quer confundir todas as coisas. E, cara, ele quer imitar também todas as coisas. E o amor não tem como se imitar. Então, o que ele faz? Ele confundiu com um falso amor. Porque, cara, Deus fez a mulher para o homem para a mulher. Então, cara, foi isso que Deus criou. E Satanás, ele tentou me confundir nisso. Então, eu estava ali, estava vivendo toda aquela loucura, acreditando que aquela era a minha identidade. E, para mim, foi muito difícil. E o sonho, que eu sempre tive o sonho de me casar. Eu sempre quis me casar. Só que, na verdade, né, aconteceram algumas coisas que na verdade, eu não me via como uma mulher pronta para casar. Porque quando eu olhava para mim, eu me via como um menino. E eu achava que nenhum homem iria se interessar por mim. Porque eu falava, cara, eu tenho que mudar muito. Tá doido? Eu tenho que mudar minhas roupas, eu tenho que mudar o estilo que eu falo, eu tenho que mudar, tipo, tudo. Porque essa sou eu. Então, como que eu vou para Jesus? Como que eu vou me casar com um cara? Como que eu vou ter filhos? Então, meu, Satanás, ele foi jogando um monte de mentira. Ele foi abafando o meu sonho. Tipo, realmente, isso tudo não é para você, esquece. Mais fácil você viver isso aqui, ó. Tá aqui. Para que você vai ficar aí sofrendo, ficar esperando? Tipo, para que você vai querer ficar mudando? Você é isso. Seu cabelo é legal, todo azul, raspado de lado. Sua calça é legal, caída. Enfim, cara. E eu acreditei naquilo tudo. Mas foi muito louco quando Jesus entrou na minha vida e me deu a minha verdadeira identidade.
É muito louco, né? Porque, cara, quando Jesus entra, toda mentira sai. Não tem como a gente permanecer em Jesus, sabe? E acreditando naquelas mentiras. Não tem mais como. Porque ele olha para você e ele diz, filha, você é quem você é a Kate. Você não nasceu para ser outra pessoa. Então, cara, para mim foi muito louco isso, realmente. Aleluia. Glória a Deus. Você é linda. Gabs, me lembra de um fato muito marcante na sua vida e na vida de todas as pessoas que estavam ao seu redor, principalmente na da minha, na da Meire, que a gente estava todo tempo com você nessa época, que foi a morte da sua mãe. Você já estava fazendo missões, já estava indo para o mundo falar do amor de Deus, em vários lugares, transformar a vida das pessoas, e você se depara com a notícia do câncer da sua mãe, e depois o falecimento. Eu queria saber se você pensou em desistir em algum momento, se você chegou a acreditar que pelo fato da sua mãe estar nessas condições, você estava fazendo alguma coisa errada. Difícil ainda falar sobre isso, né? Foi bem intenso, realmente. Fazem só 2 anos. Na época, nessa minha primeira viagem do Haiti, foi quando eu descobri a doença da minha mãe. E foi de repente, ela era uma pessoa super ativa, trabalhando, e de repente eu descobri que ela estava com câncer. E aí eu tive que tomar uma decisão, fazer a viagem missionária ou ficar do lado da minha mãe no momento que ela mais precisava de mim, né? Eu lembro que eu fui conversar com o pastor Leandro e ele falou para mim, Gabi, você já parou para pensar que pode ser que enquanto você estiver lá, a sua mãe pode vir a falecer? E eu comecei a chorar e eu falei, meu Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? E eu lembro que Jesus falou nitidamente para mim, naquela época, naquela estação, cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas. Pode ir, eu vou estar cuidando da sua mãe, você vai chegar e ela vai estar bem. E eu fui para a viagem e voltei, ela estava bem. E aí eu senti de Deus que eu poderia estar fazendo viagens, mas chegar e sempre estar cuidando dela. E eu lembro que, nesse tempo, eu fiz uma viagem para a China e lá eu tive um sonho que revelou toda a minha vida naquela época. Eu sonhei que a minha mãe faleceu. Eu sonhei que eu cheguei na minha casa e não tinha nenhum móvel na minha casa. E a minha mãe tinha falecido e eu chorava muito. E eu olhei para o meu quarto e tinha uma mochila. E eu coloquei essa mochila nas minhas costas e eu escutei uma voz que dizia, agora vai. E eu acordei e Deus falou para mim, isso não é um sonho, isso é uma visão. Eu falei, não é possível, né? Isso não pode ser uma visão, isso não pode acontecer com a minha vida. E eu voltei e continuei fazendo algumas viagens, até então que eu fiz a minha última viagem naquela época, que foi para o sertão, e lá Jesus falou para mim, chegou o tempo de parar. Eu já vou te falar sobre a sua próxima viagem, você vai para a África, mas agora você vai voltar para a sua casa, você vai estudar enfermagem, vai cuidar da sua mãe. Daí eu fiquei super confusa, Deus, estudar enfermagem, eu odeio enfermagem. E é muito engraçado isso, porque muita gente não descobre porque nasceu, porque fica muito limitado, olhando tanto para o que você gosta e o que você deseja. E muitas vezes, Deus vai querer algo de você que você nem imagina. Porque na época eu fiz enfermagem somente por obediência. E hoje eu sou apaixonada pela minha profissão. Mas eu tive que realmente dar um passo de fé. E aí eu voltei e fiz o curso e comecei a cuidar da minha mãe. E eu sentia que estava chegando o tempo do fim. E aquilo era muito difícil para mim, porque Jesus falava, e se eu falasse para alguém, ia parecer até frieza da minha parte. Mas foi um tempo muito especial. Eu levei o GC para minha casa, porque eu queria que minha mãe participasse do GC. E ela, bem fraquinha, assim, participava de todos os GCs, e eu discipulei minha mãe. E como foi especial para mim ver minha mãe sendo curada de feridas, e eu acompanhei todo o processo dela, e foi lindo demais, porque muitas vezes nós vemos os frutos fora, é tão mais fácil, mas Jesus ele se agrada muito com que a gente leve algo para dentro da nossa casa. Eu acho que o dia que a sua mãe olhar para você e ver mudança em você, é porque você realmente foi transformado. As maiores pessoas que podem comprovar os seus frutos são os seus pais, são as pessoas que te acompanham todos os dias, e não somente os seus amigos, né? E Jesus ele se agrada muito. O seu maior campo missionário sempre vai ser a sua família. Sempre vai ser o primeiro lugar que Jesus vai querer ver transformação. É no lugar mais difícil, mas é o lugar que Ele quer que seja transformado antes de qualquer nação do mundo.
Eu creio que um Poema às Nações começa primeiramente dentro do seu lar. E nesse tempo muita gente me acompanhou, a igreja realmente foi uma família para mim, até a médica chegar em mim e falar: olha, Gabi, chegou o tempo que não tem mais o que a medicina fazer. E eu poderia orar e Jesus poderia curar, mas eu já sabia do propósito, então eu simplesmente amei a minha mãe todos os dias, o máximo que eu pude. E foi um tempo realmente onde o amor de Deus foi muito provado, mas respondendo a pergunta, eu nunca pensei em desistir de Jesus, porque Jesus foi a pessoa que eu procurei durante a minha vida inteira. Então, quando eu encontrei com Ele, nunca me faltou dúvida do amor dele por mim e do meu amor por Ele. Mas por muitas vezes eu pensei em desistir de mim mesma. E é claro que eu pensei que eu estava fazendo algo de errado, porque é muito sofrimento, né? Então, muitas vezes a gente pensa que vir para Jesus vai ser somente as bênçãos, né? Meu Deus, que delícia, agora eu conheci Deus, e vai ser um mar de maravilhas. E não. A Bíblia diz, né, que passaremos por aflições, mas em todo o tempo Ele está conosco. Então, realmente, o Espírito Santo Consolador foi provado na minha vida no tempo em que minha mãe faleceu. As meninas da igreja, eu lembro que elas faziam escala de 2 em 2. Ninguém me deixava sozinha na minha casa. Eu ficava assim constrangida, sabe? Com o amor realmente de Deus manifesto muitas vezes através do colo de alguém. E eu sentia o colo de Jesus, que fosse simplesmente para chorar comigo. E no velório da minha mãe, eu lembro que eu sentia uma paz muito grande dentro de mim. E eu pensava, não, deve ser loucura essa coisa de crente não chorar no velório, não existe isso. E eu lembro que lá as pessoas olhavam e falavam, você tá bem? E eu falava, cara, eu estou feliz, a minha mãe está salva. E é claro que a saudade não vai acabar nunca. Ninguém sabe lidar bem com a morte, é difícil para a gente. Mas entender a eternidade, sabe? Entender a salvação, entender que você fez o que você poderia ter feito, faz toda a diferença. Então, na verdade, eu sentia muita paz, foi muito doloroso, ainda é, eu ainda sinto saudades da minha mãe todo o tempo, mas a paz que excede todo entendimento, a alegria e a justiça que invadem o meu coração, me ajuda a permanecer todos os dias e olhar para Jesus e nem pensar no fato em desistir dele. Aleluia. Glória a Deus. Como que a gente continua, né? Amém. Levi, você terminou também a sua pergunta anterior, falando que hoje você está aqui na Poema. Como foi mudar a rota, sabe, da sua vida? Como você brincou, né? Mencionou no nosso café, é a mesma coisa que pegar um Titanic e virar ele, sabe, para um lado contrário. Quando foi que você percebeu que o seu bom padrão de uma conduta cristã, que algo estava errado na sua vida? Dando continuidade na resposta primeira, Deus já tinha mostrado, falado conosco que haveria de mudar essa rota. E aí o meu filho, Gabriel, o filho do meio, ele foi fazer o seminário, e na ida dele o Senhor já falou que a nossa igreja, nosso estilo de vida, a nossa conduta ia mudar. Mas eu imaginei que a mudança seria o seguinte: bom, agora a gente vai deixar alguns hinos e cantar outros. Vai mudar. Vai deixar a harpa e... Eu imaginei que a mudança era essa. E amém. Desde então, a faixa etária da nossa igreja baixou bastante. Então, já era uma moçada, e aí eu falei, bom, já mudamos bastante, tá ótimo. E aí o meu filho, o Júnior, ele começou a pesquisar alguma coisa sobre igreja em célula, ou GC. E aí aquilo entrou na minha cabeça, falei, mas como é que é isso? Não, pai, é um cuidando do outro. Eu falei assim, que paranoia, que negócio louco, mas como é que é isso? Não, olha, as pessoas não é só no culto, se encontram nas casas para um cuidar do outro. E comecei a pesquisar sobre isso, e nessa busca toda, o Senhor já tinha dito que ia nos tirar da cidade e da direção da igreja. Mas eu era o pastor presidente, eu falei assim, isso nunca vai acontecer. E nunca para o Senhor não existem os planos dele. E o Júnior
e a minha nora, Miliane, já estavam morando em Taubaté. E aí foi quando teve o falecimento do meu neto. O que é mais forte para esse momento é que eu tenho o Júnior, que é o Levi Júnior, e eu tinha o neto, que era o Levi Neto. E aí, com 2 anos e 10 meses, nós perdemos o neto com uma parada cardíaca, foi extremamente traumático para a nossa família. E quando viemos para o velório aqui em Taubaté, a diretoria da igreja estava conosco e falou assim: pastor, fique aqui com a sua família por 30 dias, nós vamos cuidar da igreja, o senhor fica afastado cuidando da sua família. Eu falei, que legal, vou ficar por aqui e vou me afastar um pouco da igreja, vou refazer um tempo. Mal sabia eu que já era plano do Senhor. E eu vim aqui para Poema, num fire que teve, e eu falei, Sabe de nada, inocente. que é isso? Acho que eu entrei no lugar errado. E aí eu não conseguia me ver aqui. As primeiras vezes eu queria vir de paletó e gravata, né? Porque era a minha farda. E aí o Senhor nos estabeleceu aqui. E eu costumo dizer que a morte do meu neto, Ele semeou na minha família. Ele semeou no meu ministério. E aí eu tive um encontro com alguns amigos que hoje eu tenho na Poema. Haja visto o pastor Henrique Prado. O interessante é que eu conversando, e eu já vi também aqui de púlpito, o Xandão dizer assim, a poemeira sempre ex alguma coisa. E eu falava assim, não, eu não sou ex nada. E aí eu concluí que eu sou ex-religioso. O interessante é que, enquanto religioso, você tem uma centelha do Espírito Santo. Tem um culto lindo, o Espírito Santo vem, aí você fala, uau! Mas aí me trouxe à memória um hino, ou uma música, né? Que fala assim, quem já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. Eu nunca tinha pisado no Santo dos Santos. Porque o Santo do Santo não é um culto de domingo à noite, o Santo do Santo é uma vida, é o dia a dia, é o chamado quartinho, é diferente. E aí, eu cheguei aqui e falei assim, tá, e o pastor Prado, aonde que eu vou, como é que vai ser aqui? Ele falou assim, não, você vai ser, o seu líder é o japonês. Olha o meu líder ali. Hoje eu glorifico muito a Deus que eu sou cuidado pelo meu líder de célula, a quem eu devo todo o carinho, todo o respeito. Que Deus abençoe. Aleluia. A gente brincou no café que ia ter algumas respostas que a gente ia falar. Agora com o staff, pode apagar a luz, acabou a mesa. A gente vai chorar agora, fazer um apelo. Porque isso que é o gostoso desse tema, gente. É vida real. Talvez você já possa ter se identificado com alguma resposta, com algum testemunho. E talvez você possa pensar, né? Tipo, eu não ia ter coragem de falar. Sabe? Porque existe um fake news, né? Que na igreja ninguém erra. Principalmente para quem está em cima do púlpito, para quem é pastor, para quem é líder. E aqui não. Aqui a gente está falando de pessoas reais. De pessoas que passam por dificuldades, passaram por grandes metamorfoses. E isso não faz deles menos ou mais, mas faz igual perante a misericórdia de Cristo. Então, eu gosto por causa disso, porque é a verdade do nosso coração, da nossa vida, e não tem diferença. É Jesus que faz todas as coisas. Vocês estão gostando? Amém? Aleluia. Mas vamos para a última rodada de perguntas. Lucas, depois, né, de alguns anos parados, como você falou, sendo tratado por Jesus, quem é o Lucas Ferraz hoje, depois dessa metamorfose? Rafa, essa é a melhor parte para mim. É legal a gente falar do que aconteceu na nossa vida, mas falar do que Jesus tem feito hoje é muito mais legal.
Acho que tudo começou lá em 2015, naquela noite fria de quarta-feira, que eu liguei desesperado pro Rafa. Eu nem sei porquê, acho que foi o Espírito Santo mesmo. Falei, cara, eu tenho que abrir minha vida para você, vamos nos encontrar agora. Era muito tarde, a gente parou num poço de gasolina e eu não aguentava mais o caos que eu estava vivendo, eu precisava contar para alguém. E aí, eu não estava nem aí mais para o que ele achar, para o que alguém achar. Eu só queria ser verdadeiro, eu só queria viver essa vida real. Eu só queria ser livre de toda a prisão que eu vivia. E aí eu rasguei a minha vida para o Rafa, contei tudo que eu nunca tinha contado para ninguém, abri meu coração. E ali começou um período maravilhoso de tratamento, em que ele foi uma das pessoas que mais me amou na vida. Meus pais, minha irmã, os meus amigos. Gente, façam amigos, sabe, verdadeiros, porque os amigos, eles ajudam a curar as feridas. Os meus amigos estiveram o tempo todo do meu lado. Eu falei pro Rafa que aqui a gente ia se sentir na sala de casa, porque eu, Gabs e Kate, a gente tem 10 anos de amizade, elas passaram comigo pelos piores momentos da minha vida, sabe? Eu tenho foto delas no hospital comigo, na cama, eu com a perna tudo quebrada para cima, e elas lá me trazendo alegria, Kate fazendo palhaçada. Levando comida errada, né, que você não podia comer. Levando o Strumielo, levando Red Bull para mim no hospital, para eu tomar. Eu lembro de tudo isso. Então, gente, o Espírito Santo começou a usar essas pessoas simples que estão do nosso lado. Sabe, eu não recebi uma grande oração de alguém, mas eu fui amado pelo corpo de Cristo. Eu toquei no corpo de Cristo e as minhas feridas começaram a ser curadas. E eu vivendo esse tratamento de Jesus, no meu secreto, eu comecei a receber a cura. E quem eu sou hoje, eu acho que é uma revelação que eu recebi de Jesus em 2016. Quando numa noite de crise eu falei, Jesus, por que tanto sofrimento? E o Espírito Santo soprou no meu ouvido, Isaías 61. Eu não sabia o que estava escrito, eu abri a Bíblia. E é um versículo que fala sobre um missionário. E Isaías começa a falar, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, eu ungi para levar boas novas aos quebrantados, a levar uma coroa ao invés de cinzas, e ele descreve um missionário. E no final do verso ele fala assim, e esse será chamado um carvalho de justiça. E aí eu olhei e falei, Jesus, o que tem a ver carvalho? Por que ele descreve um missionário e termina comparando ele com uma árvore? E aí eu digitei no Google, árvore e carvalho. E o primeiro negócio da Wikipédia lá que viu, eu li e eu já comecei a chorar na hora. Porque fala que o carvalho é a árvore que de uma região toda é a que mais absorve as condições temporais. Quando a galera quer saber o que está acontecendo numa religião, eles logo observam o carvalho. Porque quanto mais tempestades, e quanto mais ventos, e quanto mais temporais ele enfrenta, mais forte ele fica. A cada tempestade, mais as raízes dele se aprofundam na terra. E aí o Espírito Santo começou a me falar, não é sofrimento, é aprofundamento de raiz. Não é apenas dor. Glória a Deus. E Jesus começou a me falar, não é apenas dor, é eu aumentando a sua potência de estar firme em mim a cada dia mais. Sabe, porque quanto mais a gente sofre, mais as nossas raízes se aprofundam na terra. E então mais a gente descobre que a gente é forte e que Jesus está com a gente. E isso eu acho que eu sou hoje, eu sou um cara que eu sou muito mais verdadeiro do que eu sou antes, e o Rafa é testemunha disso, porque hoje já não existe mais uma coisa que eu esconda. Os meus amigos íntimos que estão aqui, eles sabem que eu chego no WhatsApp e eu falo, mano, estou passando por isso, por isso, por isso. Eu não sou um safado mesmo e Jesus está comigo. Porque essa é a minha verdade, gente. Sabe, esse sou eu. E muitas vezes, o Rafa falou na mesa, às vezes a gente acha que quem canta na igreja, que quem prega, que quem é missionário, nunca vai sofrer na vida, não passa por dificuldades. Essa é a maior mentira. Sabe? Às vezes a gente olha para alguém que a gente admira e fala assim, eu nunca vou chegar nesse lugar que essa pessoa está, porque olha para mim. E eu acho que esse é o cara que eu sou hoje, alguém aprofundar de Jesus. E eu lembrei de uma frase que eu ouvi, que a nossa história não importa como ela começa, mas sim como ela termina. Muitas vezes pode ter gente aqui que está começando uma história com muita dificuldade, mas é como termina que acaba, porque Jesus disse que aquele que começou a obra é fiel para terminar até o fim. Hoje eu estou completamente curado no meu corpo, na minha alma, restaurado de tudo que eu vivi, sabe? Se os meus abusos me trouxeram uma dificuldade de acreditar no amor verdadeiro, eu estou aqui com meu casamento marcado para o ano que vem. Glória a Deus! Deus é fiel. Aceitando presentes e sementes em nome de Jesus. Gente, eu estou muito feliz, vivendo a melhor fase da minha vida, acabei de voltar de uma viagem missionária. Eu estou muito feliz, eu estou aqui para dizer para você que está aí passando por algum momento difícil, acredita que o inverno pode ser longo, mas ele nunca dura para sempre. Aleluia. Casou com uma menina do teatro, vai casar, né? Com a Fernanda. Tirou ela do teatro. Vou orar por você. Amém. Kate, hoje você é uma mulher transformada, muito bem resolvida e completamente sarada.
Hoje você é fruto de uma metamorfose através de Jesus Cristo. Mas muitos hoje passam pelos fantasmas de uma sexualidade deturpada, além de outras questões, de outras dificuldades que muitas vezes as pessoas acreditam que nunca vão poder ser transformadas. O que você pode falar da sua vida hoje, da Kate de hoje? De como é possível ter tudo transformado e voltar a sonhar, para quem ainda está lutando contra alguma coisa, contra algo, e que muitas vezes acredita que não tem mais saída para si. Uau, é muito louco, porque eu costumo falar que quando eu pisei aqui na Poema, porque eu me converti nessa casa, eu conheci Jesus aqui, e quando eu pisei aqui nessa casa, lá em 2010, eu costumo falar que a palavra amor me tocou, porque até então eu ouvia falar de amor, mas eu não conhecia aquele que era o verdadeiro amor. E quando eu pisei aqui, a palavra amor me tocou e eu nunca mais fui a mesma. Por mais que a gente passe por diversas coisas, sabe? Que a gente olhe para a situação que a gente está, para a condição que nós estamos. Cara, Jesus não olha para nada disso, sabe? Jesus, ele olha para a gente como filho, vendo a gente como a gente realmente é. Ele não vê o nosso pecado, ele não vê a nossa condição, mas ele vê quem nós somos para ele. E, cara, e de verdade, ter as pessoas por perto, poder participar realmente do GC, poder ser discipulada, poder ser cuidada, tipo, isso é muito necessário, sabe? Não tem como a gente querer estar aqui e andar sozinho. Meu, não dá, esquece, porque se a gente voltar para casa, a gente vai cair naquilo que a gente não quer. E quando eu estava voltando para Jesus, nossa, é muito louco, porque eu tive muitas idas e vindas, tive muitas recaídas na minha permanência. E eu falei, Rafa, pelo amor de Deus, eu quero fazer caça-talentos, porque eu quero ter o que fazer sábado à noite. Aí eu peguei, o Rafa falou, meu... E eu era muito instável, e foi muito de Deus. Eu acho que o Rafa sentiu no coração de falar, então faz. Porque era muito recente a minha volta. E eu fiz o caça-talentos, e eu senti naquela noite, eu dei o meu testemunho, e eu senti que as muralhas caíram. E eu falei, eu nunca mais vou viver isso. Eu nunca mais vou acreditar que eu sou essa pessoa. E eu decidi ser quem eu nasci para ser. Eu tomei uma decisão, sabe? Quando a gente está no mundo, a gente decide viver aquilo de uma maneira tão intensa. E eu falei, cara, eu vou ser intensa com Jesus agora. E eu decidi por isso. Tem um versículo que eu carrego muito comigo, que é de João, acho que é João 15, que fala, permaneça no meu amor. E uma dica que eu dou, cara, permanece no amor de Jesus. Sabe, permanece nele, não tem como a gente não ser transformado se a gente está em Jesus. Não tem como a gente estar aqui, a gente está ouvindo, a gente está sendo alimentado e, cara, e não ser transformado, não tem como isso, sabe? Mas é uma decisão nossa, não tem como ninguém vir tomar essa decisão por você. Você tem que decidir não viver mais isso. Parece que não é possível, porque eu olhava para quem eu era, eu olhava para o meu vestimento, eu olhava para mim, eu falava, não dá, eu não vou ser transformada, como que isso vai acontecer? E, gente, realmente, não é da noite para o dia, é um processo. E eu topei esse processo, sabe? E eu olho para tudo que Jesus fez, eu falo, cara, é só Ele. A minha casa, os meus pais, eles não são convertidos. Mas hoje, eles creem em Jesus. Eles não são convertidos de frequentar a igreja. Mas eles acreditam e sabem quem Jesus é. E, cara, isso para mim é muito louco. Porque hoje eu não sou mais carente de pai e de mãe, porque, cara, eu recebi o amor do pai. E hoje eu posso colocar a mesa para os meus pais, uma mesa que eu nunca tive, mas hoje eu posso pôr essa mesa para eles, ter um ambiente em família, sabe? Poder realmente sentar, conversar, falar quem eu realmente sou, sabe? E é muito bom poder ser verdadeira, sabe? Tanto nas nossas amizades, quanto no nosso GC, quanto com as pessoas que a gente anda. Não dá para viver de mentira, porque a mentira faz com que fique pesado, cara, e Jesus é leve. Né? Jesus é de verdade, não tem como a gente ficar vivendo essas coisas. Então, para mim, realmente foi permanecer no amor dele, crer que Jesus ele tem algo realmente maior para mim. E uma das coisas que alegra muito meu coração é poder viver hoje dentro do Open the Door, né? Tá dentro desse ministério que eu queimo. É como Jeremias, existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. E eu quero ir para a rua, eu quero ir para o café, eu quero ir, tá ligado? Não interessa como está minha casa, não interessa como está minha vida, não interessa como está minha semana. Interessa aquele que está dentro de mim, que está queimando no meu peito, aquele que é de verdade, aquele que não é de mentira. E eu quero sair para tudo quanto é lugar, espalhar e levar isso. Porque Jesus, ele é real, cara. É possível. E Kate Kelly, quem diria? Aleluia. Gabs, sua última missão foi para a África.
e sabemos que missão não tem nada a ver com apenas ser enviado e viajar ao mundo. A realidade das missões e de um verdadeiro missionário vai muito além disso. Nós sabemos disso. E eu sei que Jesus te mostrou uma nova realidade quando você chegou da África. O que Jesus falou para você quando você chegou dessa missão? Então, essa parte é a mais legal, né? Que é os tempos atuais. Jesus tem feito nova todas as coisas, realmente. Só concluindo, aquela parte do sonho da China, ela se concluiu, né? Minha mãe faleceu, e aí eu surtei, e eu realmente, assim, vendi meus móveis todos muito baratos. Porque eu entendia que para aquele tempo Deus queria aquilo. Então, eu estava prontíssima, né? Deus, pronto, não tem mais nada. 50% das minhas roupas se foram. Eu sempre fui muito desapegada mesmo. E todo mundo, assim, desacreditava. Mas calma, guarda tal coisa. Eu, cara, eu não quero guardar nada. Eu quero ficar livre para ficar com Jesus, né? Eu só quero Ele. Louca, né? E aí, amém. Daí chegou o tempo onde muitas coisas aconteceram, eu preciso resumir, mas aí chegou a hora de ir para a África, né? Jesus já tinha falado, amém, Jesus, vamos lá. Então, foi realmente muito incrível, eu fiquei lá quase 3 meses, eu fiz uma escola de sobrenatural da Heidi Becker, então eu vi cego voltando a enxergar, surdo voltando a ouvir, lá o morto ressuscita. Então, tudo é um mundo muito, né, sobrenatural. Mas muito maior que isso é o que Jesus fez dentro de mim. E maior ainda é o que Ele fez na minha volta, né? Porque aí eu voltei e eu falei assim, pronto, Deus, agora vamos lá, full time missões, né? Não quero mais nada, só quero ficar largada nesse mundão para o Senhor. Só que não, né? Aí fiquei lá esperando uma direção, não sabia nem para onde ir, porque não tinha mais nada. Aí Jesus preparou um lugarzinho para mim, porque Ele prepara todas as coisas. Uma moça já deixou, uma irmã aqui da igreja já deixou a casa dela, uma casa pronta para mim, com móveis, coisa de quem crê, né? E aí eu fiquei lá por um tempo esperando Deus me direcionar. E aí veio a surpresa. Eu fui conversar, né, com os meus pastores, e aí foi quando foi dada uma nova direção para a minha vida. Foi quando o Laden me disse, Gabs, hoje mesmo eu estava conversando com ele e a gente estava lembrando disso há 1 ano atrás. Eu voltei exatamente 1 ano atrás da África. E Jesus me disse, aliás, o Laden me disse, há tanto tempo eu tenho te visto perder e morrer, eu entendo que hoje chegou um tempo na sua vida onde Deus quer começar a te abençoar. Eu olhei assim, quase que eu falei, peraí, eu não quero as bênçãos, né, aquela coisa assim, eu quero ir para a missão. E ele falou, Gabs, não é para você ir, é para você ficar. E eu fiquei muito em choque, assim, eu falei, não, peraí, Deus, o Senhor destruiu minha vida até aqui, para a hora que chega para eu ir, o Senhor fala para eu ficar, não estou entendendo. Eu me senti muito confusa, e como sempre, eu fui para os pés dele. E eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar. E foi quando ele me deu aquele verso que diz que uma casa construída sobre areia vem qualquer vento e derruba, mas aquele que cava fundo e constrói sobre alicerces profundos, esse nenhum vento derrubará. E foi quando Jesus me disse, é um tempo de cavar fundo e alicerçar, filho, eu quero que você fique. E foi onde Jesus pediu para eu fazer uma faculdade, eu já tinha uma formação, e ele pediu para eu fazer enfermagem, e no outro dia eu já estava matriculada e já estava indo para a faculdade, porque o que eu estou fazendo da minha vida? E agora já faz um tempo que eu estou na faculdade, realmente. E aí eu me mudei e eu estou comprando os meus móveis todos de novos, todos novos. E agora eu estou com um trabalho incrível, que eu sempre quis trabalhar lá. E eu tenho me sentido realizada na minha área profissional como nunca antes. Então a galera acha que o missionário é um largado na vida, mas não. Jesus, ele tem planos maiores, né? Nós somos uma geração onde Jesus tem estruturado, tem dado fundamentos, tem dado maturidade. Então, a Gabs da África que eu tenho conhecido não é uma Gabs missionária, mas é uma Gabs mulher, sabe? Alguém que tem maturidade, alguém que entende que Deus quer fazer em todas as áreas da nossa vida. Para mim, era muito difícil entender as bênçãos de Deus. Quem é poemeiro de verdade sabe disso. É tanta morte, morte, e quando a gente começa a encontrar um lugar em Deus, a gente fala, não, não é possível que Deus quer me dar isso. E sim, Deus tem feito muitas coisas na minha vida, Ele tem me abençoado muito. Eu tenho vivido um tempo incrível que eu jamais viveria se eu tivesse vivido só, ousadamente, querendo fazer aquilo que eu pensava que agradaria o coração dele. Nasceu também o Open the Door, né? Hoje eu estou apaixonada por Taubaté, a gente está invadindo tudo aí, as clínicas, as casas, os hospitais.
Então, antes de tudo, também eu acho muito importante a gente se apaixonar pela nossa cidade, né? Tantas pessoas ao nosso lado, querendo um olhar, querendo um abraço. O ID é para a igreja em toda. Não é todo mundo que é missionário, mas todo mundo foi chamado para espalhar esse amor que transborda em cada um de nós. Então, muito maior do que o que Deus pode fazer através de nós, é o que Ele quer fazer em nós. E hoje eu tenho entendido esse amor furioso de Deus pela minha vida, sabe? Ele não se preocupa só com as missões que eu vou fazer, e nem eu me preocupo com isso, se daqui 5 anos Ele dizer que eu vou ficar sendo talvez uma mamãe, por exemplo, de família, eu vou dizer amém, porque eu não me preocupo com o que eu vou fazer, mas eu me preocupo com quem Deus é para mim, e a minha maior preocupação é agradar o coração dele, independente do lugar que eu esteja. Então, eu acho que essa maturidade que tem crescido dentro de mim, depois de todo esse processo, de toda essa dor, como o Lucas comentou, vale mais do que tudo. Muitas vezes nós passamos pelos vales e nós não entendemos, mas Deus está no controle, Ele é soberano, Ele sempre está cuidando de cada detalhe de nossa vida. E mesmo que a gente não entenda, o nosso trabalho é confiar, porque Ele é um bom Pai. Ele nos ama como filhos amados e Ele tem um plano, independente da estação, que a gente possa realmente viver com os olhos fixos nele. E talvez a gente nem entenda e nem tenha que entender, mas que em todo tempo a gente possa permanecer nesse amor. Amém. Glória a Deus. Para a gente encerrar a mesa, Levi, o que você pode deixar de conselho para todos nós, com a sua experiência de acertos e erros, e após essa metamorfose que Jesus fez com você chegar até aqui, para que todos nós possamos não fazer dessa liberdade que a gente tem hoje aqui uma nova religião? É isso. A minha preocupação hoje é não se tornar um religioso dentro da Poema, porque a gente corre esse risco. E eu agradeço muito a Deus pela vida da minha esposa, que ela tem me ajudado muito nisso, porque eu sempre fui o de fazer muito dentro da igreja. A igreja era eu que tocava. E ela fala assim, acalma, fique em paz, Deus está no controle de todas as coisas. E o interessante é que, se a gente não tomar esse cuidado, nós somos levados a essa situação de tornar religioso. E haja visto que eu, para ser um poemeiro, eu optei então por deixar barba. Eu fiquei bonito de barba, fiquei chique. E aí eu deixei barba, né? Todo mundo aqui usa barba, eu deixo a barba também, achei legal. E aí uma bela manhã, o Espírito Santo falou assim, Levi, você está trocando o paletó pela barba, a gravata pela barba. A mudança não é o exterior, não é a partir de agora você usar barba e um boné de abarreta. É você de verdade ser transformado. É você alcançar uma transformação. E é isso que eu estava buscando, isso que ardia no meu coração, mas eu não tinha. E o que de verdade hoje vivo é uma condição de que não é a minha vestimenta que diz quem eu sou, mas é o quartinho, é o tempo que eu tenho com o Senhor. E é o tempo que eu tenho com a minha família. Hoje é um tempo de qualidade. Eu quero glorificar muito a Deus, porque esse tempo para mim significa o quê? Eu tomava os mesmos remédios de controle da pressão arterial e ela se mantinha em 18/16. Hoje, o Senhor controlou isso tudo, que eu tenho uma pressão de 12/7, 11/8. E isso é um momento em que Deus escolheu para a minha vida, que fala assim, Levi, eu quero trazer que você continue servindo, mas confiando no Senhor. E eu confiava na minha condição. E essa situação da gente não buscar essa mudança no Senhor, nos leva a ser religioso, mesmo sendo um poemeiro, mesmo sendo um boné da barreta. Então, na verdade, é buscar essa transformação. E para buscar essa transformação não tem outro jeito. Muitos ainda não frequentam o GC, buscam o GC, procuram o GC. É interessante a gente ser cuidado. Eu estou nessa condição hoje porque eu sou cuidado. O meu líder, ele me liga, a gente pode tomar um café hoje? Eu fico muito feliz,
porque eu nunca tive isso, nunca ninguém se importou com a minha vida. Eu sempre colocava a mesa, mas não tinha ninguém que colocava a mesa, nunca ninguém me serviu, nunca ninguém me buscou. Então, é meio que filho desamparado. E hoje eu sou amparado. Hoje eu tenho alguém que cuida de mim. Hoje eu tenho um grupo de GC, os casais do meu GC. Me permita mais um minutinho, é que ele deu só 3 minutos para nós. Deus, ele toca na nossa vida naquilo que a gente mais ama. E eu sempre quis dar o melhor para a minha família, para você entender o que é um GC, um cuidado de famílias. Eu já fui cuidado financeiramente pelo meu GC. Então, é interessante você entender isso da parte de Deus. Deus quer cuidar de você. Aí você fala assim, não, eu vou só participar lá de um culto de domingo à noite e beleza. Não, participa. É interessante você ter esse cuidado. E eu quero glorificar a Deus pela vida dessa igreja, pela maneira que essa igreja funciona. E na minha última vez que eu sentei com o pastor Leandro, que eu fico muito agradável, ele falou assim, me chama de Lê. Eu falei, uau! Porque eu sempre aprendi assim, que era o reverendo pastor Leandro. E aí ele falou assim, me chama de Lê. Aí eu falei, ele falou assim, Levi, a nossa igreja não é em célula. É um GC que cresceu e virou Poema. Eu falei, glória a Deus, que chique isso. Então você que não faz parte do GC, busca participar do GC. Isso é muito bom. E o meu conselho, não se torna um religioso. Não bata cartão uma vez só aqui na igreja, uma vez no domingo. Aquele negócio, já fui domingo na igreja, tá bom. Não, participa, é legal. Amém. Glória a Deus, gente. Essa foi a nossa mesa. Queria que vocês aplaudissem mais uma vez a vida de cada um. Amém. Glória a Deus. E queridos, eu tinha uma conclusão para fazer aqui. Eu queria estar chamando o louvor aqui agora. Eu acho que se eu pudesse, concluir alguma coisa de hoje, foi algo que Jesus já tinha me falado lá em casa, que essa noite seria uma noite de um grande convite. Eu não sei se você é daqui da Poema, eu não sei se você está chegando aqui a primeira vez, eu não sei qual é a sua situação, mas hoje nós podemos mostrar que neste lugar a gente tem um ambiente seguro e que Jesus Cristo pode mudar toda e qualquer situação. Talvez você se identificou com algum testemunho aqui, talvez você passe por uma outra dificuldade, mas a questão não é o que você passa, mas é quem pode resolver, e é Jesus. Então eu queria que você se colocasse de pé nesse momento, que você fechasse os seus olhos. E a palavra diz que Jesus está à porta e bate, e se você abrir, Ele entra, ceia e transforma tudo dentro de você. Quando o Levi falou de não se tornar um religioso aqui dentro, ele está falando que se você não convidar Jesus para dentro do seu coração, através dessa noite, de toda essa série, a série vai se tornar só anotações de um caderno, só lembranças de uma noite. Mas eu acredito que assim como eu pude entrar um dia dentro dessa casa, e numa ministração do pastor José, eu deixei e permiti que Jesus, através daquilo que ele estava falando, daquilo que ele estava me ensinando, Jesus entrasse na minha vida, e 10 anos depois, quase 10 anos depois, eu estou aqui hoje podendo falar com vocês. Esta noite também é uma noite em que talvez você está aqui, você é mais velho que eu, como o pastor Levi, quem sou eu para querer ensinar alguma coisa para ele? Mas a gente pôde ouvir o testemunho dele, testemunho do Lucas Ferraz, da Gabs, da Kate. E se não fosse Jesus, se não fosse eles terem permitido que Jesus entrasse na vida deles, talvez eles estariam sentados até hoje, com todos os problemas que ele tinha.
Talvez eles poderiam ter os 10 anos de conversão, mas ainda com os mesmos problemas. Mas a diferença está em o que a gente vai fazer com tudo que tem sido jorrado em nossas vidas desse púlpito. O que você vai fazer com aquilo que Jesus tem falado para você? Porque você pode continuar aqui, vindo em todos os cultos, sentindo uma presença de Deus na hora do louvor, chorando, se emocionando, se identificando na hora da palavra. Então você sente um arrepio do Espírito Santo, você sente que uma metamorfose está querendo nascer de dentro de você. Mas se você não convidar aquele que provê tudo isso, talvez na segunda, na terça, na quarta você vai falar: ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu sou isso mesmo. Ah, mas eu ainda sou viciado nisso. Ah, mas eu ainda passo por isso. Ah, mas é lindo ver tudo que Deus fez na vida das outras pessoas, mas na minha Deus não vai fazer. E aqui a gente pôde ouvir até mesmo a Kate falando: ah, eu olhava para mim e falava: não, é impossível. Ela mesma tinha decretado sobre ela uma sentença. Mas um dia, através do Espírito Santo e através da decisão que ela teve de falar: não, Jesus, eu nunca mais volto para aquele lugar. E hoje a gente pôde ouvir o testemunho de uma pessoa transformada. Então Jesus não é uma historinha, a Bíblia não é uma fábula, é real. E eu tenho certeza de que todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que você, se você está aqui hoje podendo ouvir uma mesa tão real, uma vida real, é porque Jesus está querendo despertar o seu coração, está querendo despertar a igreja, porque a igreja não é um lugar de religiosidade, é lugar de cura, é lugar de transformação, é lugar onde Jesus está. Então nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você convidasse aquele que está à porta esta noite, batendo no seu coração. Imagina que o seu coração é uma porta e que Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, está batendo no seu coração nesta noite, está falando o seu nome, está pedindo para entrar. Imagina a festa, como vai ser se você abrir seu coração. Talvez você já está aqui há muito tempo e você está sem esperança. Talvez você já vai à igreja, já conhece a Bíblia, já leu, releu 3, 4 vezes, mas foi como o Levi falou, que ele nunca tinha pisado no Santo dos Santos. Talvez hoje é a noite de você sentir o Santo dos Santos. Talvez hoje é a noite de um arrependimento genuíno. Não se preocupe com a igreja, não se preocupe com o que o louvor vai fazer, mas é o seu momento com Jesus. Comece então a metamorfose hoje dentro da sua vida. Se você já começou desde o início dessa série, hoje é uma noite de você trazer mais fome, mais sede. É um momento de você ser restaurado na luta, porque não é fácil. Então nesse momento eu gostaria que você falasse com Jesus, que você não desperdiçasse o rio que está fluindo daqui, que você não deixasse cair no esquecimento testemunhos como esse, que você não deixasse que uma oportunidade como essa de você agarrar Jesus, de uma forma que você não vai mais soltar, que vai chegar quinta, sexta, sábado, outro domingo, a outra quarta-feira, você ainda vai estar apaixonado por Jesus. Não existe sentença. Tudo que falarem contra é mentira, mas Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui, essa igreja, nós preparamos esta noite não para cumprir um cronograma. Foi como o Gu orou pela gente no nosso café, que a quarta de hoje não seja só mais uma quarta. Só que isso não depende de nós, isso depende de você. É sua responsabilidade falar com Jesus agora. É sua responsabilidade amanhã olhar para o céu e falar: Jesus, eu sou uma grande metamorfose. Jesus, eu vou fazer valer a pena tudo que tem sido ensinado, tudo que tem sido, Pai, realmente revelado aos nossos corações. Então nesse momento eu quero orar com você, porque eu também sou uma grande metamorfose. O meu casamento é uma grande metamorfose. Eu conheço os pastores dessa casa, os líderes, eu sei que eles também são grandes metamorfoses. E queridos, você também é. Deus deseja reestruturar, restaurar. Ele é o oleiro, é Ele que põe a mão no barro, é Ele que modifica tudo. E eu sei que você não quer ficar como um barro só rodando e não permitindo que Deus toque. Então que todas as mentiras que o evangelho, deturpado, todas as mentiras que uma religião já te ensinou, caiam por terra nesta noite. Que você não venha ter vergonha, que você venha fazer como Lucas Ferraz. Num dia desesperado, ele ligou para alguém e chamou essa pessoa e revelou o coração dela. Porque é aí que Jesus faz.
Talvez você está lutando contra alguma coisa já há muito tempo sozinho. Ei, eu peço para você, não fique sozinho. Aqui você tem pessoas que você pode confiar. Aqui você tem outras pessoas que vão caminhar junto com você e não à frente. Mas pessoas que vão segurar a sua maca, pessoas que vão orar por você e te abraçar. Porque aqui é a realidade do Evangelho. Aqui ninguém é super-herói. Aqui todos nós sofremos, aqui todos nós nos angustiamos, aqui todos nós temos nossos dias maus, nossos dias bons, mas a questão é que um dia Jesus bateu na porta do nosso coração. E não pense que Ele bate só uma vez não, Ele bate sempre, quase todos os dias, porque Ele deseja a nossa vida por completo, amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, papai, por esta noite, por esta mesa maravilhosa. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pela transformação na vida da Kate. Pai, ela é um grande testemunho hoje para todo mundo que passa pelo que ela passou. Pai, eu quero te agradecer pela força, porque é impossível não ver Jesus na Gabs. Uma menina, Senhor Jesus, que teve a mãe arrancada de si. Sabe, papai, e o Senhor amparou. Deus, eu quero te agradecer, papai querido, pela vida do Lucas Ferraz. Falou tudo hoje, Pai. Trouxe à tona, Senhor Jesus, tudo que o Senhor fez na vida dele. E papai querido, eu sei o que o Senhor fez e o que o Senhor está fazendo. Ele é um grande homem de Deus, papai. Deus, eu quero te agradecer pela vida do Levi, que, pai, mesmo depois de tantos anos, pôde pisar no Santo dos Santos. Mesmo depois de tantos anos, pai, pôde testemunhar com humildade, pai, aquilo que o Senhor fez na vida dele. E, pai, no nome de Jesus, eu quero profetizar sobre todo mundo que está aqui. Uma grande metamorfose, pai, se inicia, pai, no nome de Jesus. Pai, pessoas venham ser livres, pai, nesta noite. Pessoas, papai querido, venham ser, pai, realmente, Senhor Jesus, restaurados através do teu amor. Que a misericórdia do Senhor, pai, a misericórdia, pai, que te cravou lá na cruz, que te fez ressuscitar, papai querido, que tem nos colocado de pé até hoje, papai querido, venha sobre todos que estão aqui. Papai querido, que a vergonha venha ser mandada embora da nossa mente. A acusação, Senhor Jesus, nas nossas vidas venham ser destruídas pelo perdão conquistado lá na cruz, porque senão, pai, o culto desta noite não vai valer a pena. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo, pai, que todos venham sentir o amor, papai querido, que nos dá alegria nos dias difíceis, o amor, Senhor Jesus, que faz a gente levantar todos os dias pela manhã, e mesmo com qualquer dificuldade a gente olha e fala, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Jesus que não é mentira, eu tenho um Jesus que sai das linhas da Bíblia e invade o meu coração. Papai querido, no nome de Jesus, eu profetizo sobre cada pessoa que está aqui, um recomeço, algo novo, uma paixão, Senhor Jesus, realmente, pai, maior, e que o Metamorfo, que essa série, venha se transformar em atitudes, e não apenas anotações de um caderno, e não apenas um chu e um cheio no Instagram, mas que venham ser transformados em filhos perdoando pais, em pais perdoando filhos, e pai, em casamentos restaurados, destino das famílias sendo totalmente, pai, transformados no nome de Jesus, mas que uma vida real e toda mentira venha cair por terra da vida de todo mundo que está aqui, no nome de Jesus.